Ora, veja que situação a gente está passando, né? Esse puxa e encolhe todo e a quantidade de gente sendo demitido, quantidade de gente passando fome, quantidade de gente... E nós vamos ver o pior março da história. Mas o que a gente está observando? A situação está se agravando num ponto e a gente não está inventando uma roda, né? A gente está acompanhando, por exemplo, hoje, uma notícia que veio de Alagoas, que é uma decisão do próprio governo que vai muito além até da pauta que a gente colocou e que exemplifica que a situação é grave aqui como também é lá, né? E mostra também que o entendimento sobre a necessidade de fazer com que as empresas dos setores de eventos, turismo e alimentação fora do lar é de interesse público que essas empresas sobrevivam. Não se trata de você subsidiar uma situação em que você aumente a rentabilidade de uma empresa. É uma situação totalmente diferente, porque uma quebradeira geral nesses três setores, ela pode fazer com que você desestruture completamente a oferta de serviços turísticos nos próximos meses. Isso aí teria consequências econômicas bastante graves. Depois que você tem uma estrutura de oferta de serviços turísticos desestruturada, você não consegue reestruturar do dia para a noite. Você não consegue ter aquelas mesmas empresas, hotéis, restaurantes, passeios oferecendo os mesmos serviços que vinham sendo colocados. Existe algum estado que está em uma situação um pouco menos desconfortável do que a gente? Do setor de vocês? Veja, eu acho que os estados que dependem mais do turismo de eventos e do turismo corporativo estão piores do que os estados do Nordeste. Então, por exemplo, setores de meio de hospedagem, como por exemplo de cidades como São Paulo, estão piores do que a gente, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a situação é tão grave que a gente está vendo, e é até difícil avaliar quais são as medidas necessárias para aumentar a sobrevivência das empresas. Depende de cada empresa, né? E tem um detalhe importante: as pequenas e médias empresas, elas são mais vulneráveis a uma falência nessa situação. Mas as empresas médias e as empresas grandes também, dependendo da situação de fluxo de caixa, também podem vir a colapsar nesse período. A ocupação hoteleira no estado hoje, a ocupação média, ela não passa de 25%. 25%? Não passa. E como manter aberto esses hotéis com esse tipo de ocupação? Um hotel, para pagar os seus custos, ele tem que ter no mínimo 40% a 45% de ocupação. Então vocês estão pagando, estão tendo prejuízo para manter a porta aberta. Por isso que a probabilidade de começar a fechar muitos e muitos hotéis, talvez todos, porque é mais barato você deixá-lo fechado. Há risco desse pessoal quebrar. Há risco de muitos hotéis, após o fechamento, talvez não abrirem mais. Ninguém suporta 2 tombos ao mesmo tempo. Abdo, esse pessoal da hotelaria que você representa, eles têm, por exemplo, empréstimo para pagar modernização Todos têm. Do hotel. Absolutamente todos. Essas prestações estão vencidas. E todos estão vencendo. Com comprometimentos, com vencimentos e hoje endividados. Porque se você fecha uma empresa, não entra um cliente, não tem um faturamento de nenhum centavo, e todos os seus compromissos continuam chegando todos os meses, o que é que vai acontecer? Compromissos e a folha. Óbvio, e a folha, né? Claro. E nesse momento não existe mais ajuda do governo federal por parte da ajuda para o pagamento da folha, os nossos colaboradores, né? Eu tenho até uma notícia aqui, mas pode continuar, não vou procurar aqui. Então, a situação ela é muito grave. E ela vai, se nós não tivermos uma solução rápida e imediata, eu vou dizer aqui a vocês, vai ser um colapso a nível social e um colapso também econômico. Porque essas pessoas não deixa eu perguntar uma coisa a você. Vocês pagam ISS, né, que são prestadores de serviço. Exato. Pagam também IPTU, pagam energia, pagam água, toda essa questão. Há um pleito aí de vocês para, pelo menos durante um período, ter
uma isenção, alguma ajuda? Porque, assim, o que é que pode ser feito da esfera governamental para vocês? Então, o pleito com relação ao ISS e PTU é um pleito feito já há alguns meses com a prefeitura e já está marcado para a próxima semana o prefeito, junto com seus secretários, nos receber. Mas eu quero deixar claro aos ouvintes, quando um grupo de empresários chega ao ponto de pedir isenção de pagamento, prorrogação de outros, é porque não tem mais dinheiro para nada. Não existe mais dinheiro. Acabou. E como é que está a situação dos funcionários desses seus setores? O garçom, a camareira, o segurança, o recepcionista. A tristeza está no semblante de todos da hora que chegam nas empresas, da hora que saem. Porque ninguém sabe a incerteza do dia de amanhã. E eu tenho um exemplo que a mim doeu muito no meu sentimento. Um funcionário que nós colocamos para fora por conta da Covid, da pandemia, chegou na minha empresa terça-feira e disse: Abdon, eu não vim pedir para você me readmitir, mas pelo menos me conceda uma cesta básica para eu levar para minha casa para sustentar minha família. Isso é uma dor muito forte. Um profissional que era competente. Um profissional competente e comprometido, gente do bem, e você saber que não pode admiti-lo porque você não tem movimento. Se não tem movimento, não tem cliente, vai fazer o quê? E quando um hotel chega a fechar suas portas, ele precisa dispensar de novo todos esses funcionários que foram readmitidos. E aí você vai ter que pagar os encargos, os direitos, tudo. Ninguém suporta mais. Já se passou por isso. Ou seja, a hotelaria, no ano de 2020, tiveram hotéis que chegaram a dispensar 70% dos seus funcionários. E por que não se utilizaram da ajuda do governo? Vocês têm um balanço já de como foi que fechou 2020, até com relação ao número de empreendimentos? Habib, que é do nosso sindicato, tem o número de desempregados do nosso setor. Habib? Eu vou começar do levantamento que foi feito à Juncerne, tá? Para poder deixar bem claro para o ouvinte. Em 2019, final de 2019, a gente fez um levantamento, a Juncerne existia ligado ao setor de hospedagem e alimentação no Rio Grande do Norte, mais de 18.100 CNPJs ligados ao setor de hospedagem e alimentação. 18.100. 18.100. Vamos trabalhar com um número redondo, 18 mil. Tá? Para cada uma dessas empresas, vamos trabalhar com um número mínimo de 10 funcionários, são 180 mil. 40% já está na rua, já demitido. Né? 40%? 40% desses 180 mil já estão na rua. Desempregados. Desempregados. Pessoas de bem que querem trabalhar e estão sem condições porque as empresas não suportam mais. 72 mil pessoas? 80 mil ou mais. Né? Aí isso eu estou lhe dizendo o quê? Formalizadas. Imaginem os desempregados, os informais que não estão conseguindo dar andamento a essa cadeia econômica. E que vivem e sobrevivem do turismo. O vendedor de picolé, o espetinho, que não tem o turista na rua, ele vai fazer o quê? Vai comprar onde? Vai vender a quem? Né? E a pergunta é, por que vocês não são tão mais diretos? A impressão que eu tenho é que vocês baixam muito a cabeça. É que vocês vão para uma reunião com a governadora, com não sei quem, e fazem assim. Tá bom, então. É sério. Vou excluir. E aí, me permita, não adianta usar microfone da 96, não adianta dar uma entrevista criticando as condições, e na hora que tem que sentar e dizer negociar, não é dito. Pronto. É uma síndrome de lagartixa que bate na hora na cabeça de todo mundo, certo? E isso nos deixa muitas vezes abatidos moralmente, porque os benefícios que vêm atrapalham o setor econômico do Rio Grande do Norte. E isso machuca profundamente o setor do turismo. O que é que atrapalha? Os benefícios que vêm a níveis individuais atrapalham o setor econômico. Ah, entendi. Então é uma síndrome de lagartixa de bater a cabeça. O que você está dizendo é que alguns senhores representantes de classes
tem algumas benesses tem. do governo, todos do nós Estado. Sabemos que tem. Né? Todos nós não, porque eu estou curioso para saber os nomes, até as empresas. Mas porque assim, fica uma síndrome. Peraí. Eu não entendo como é que nós estamos apanhando num prejuízo. Pessoal, liga aí o rádio, liga aí a e internet. tanta gente fica batendo a cabeça. Eu compreendo, inclusive sei que isso vem de muito longe já, esse esquema. Que eu vou chamar de esquema porque assim, mudam os personagens, né, mas o método é o mesmo. Tá, beleza, existe isso. Existe um representante de classe, um fulano ou um ciclano que é beneficiado individualmente por algo em detrimento à coletividade. Tá, vocês continuam, então, batendo a cabeça para esse cara. Tira esse cara, remove esse cara. Porque, olha, tem dia que eu me irrito. Me desculpem, vocês três. Eu sei o que tem dia que eu me irrito quando eu abro meu e-mail e tem nota. Nota da ABIH. Já cansou. Nota, não sei o que. E vale salientar a competência dos dois assessores que estão aqui. Falta. É uma coisa rara no jornalismo. Assessores competentes como estão aqui. Falta efetividade. Eu compreendo que o governo está no papel dele de ter que tem coisa que não vai ceder, mas me soa que vocês dizem amém com muita pressa. Ok. Assim, essa situação é muito delicada, é uma situação perversa para qualquer liderança empresarial. É claro que tem lideranças e lideranças, mas toda a conversa se inicia com o contexto da pandemia e do drama humanitário, do drama de saúde pública que a gente está vivendo. Então, assim, quando a gente apresentar essa situação, que todos nós conhecemos, eu diria que a gente precisa defender os empregos e essa medida de equilíbrio entre o que é possível dentro da realidade sanitária, de distanciamento social, e aqui só um parênteses, a gente fez tudo o que esse povo pediu. Tudo. E aí? Não, diga assim, com relação a protocolo sanitário. Então, e aí? Entendeu? Eu participei da elaboração dos protocolos com o pessoal da universidade, Secretaria de Saúde e tudo. E eles dizem, tem que fazer isso, a gente está certo, vamos fazer. Ou seja, a gente tinha naquele momento, na definição dos protocolos, maio, junho, que a gente ia realmente preparar as empresas para criar um ambiente seguro, não é? Então, de certa forma, é frustrante, depois que a gente faz tudo, e depois de um ano a situação de operação de qualquer empresa que passou a funcionar depois da pandemia não é igual, o risco sanitário não é igual, entendeu? Então, quando eu tenho um hotel, um restaurante, um bar, que fez o distanciamento, treinou funcionário, colocou o funcionário para fazer curso lá no SENAC, deu os equipamentos, comprou centenas de insumos, fez o que foi necessário, o que foi pedido, né? É um pouco frustrante a gente estar sendo colocado como se a gente fosse aquele ambiente, aquele ambiente fosse um ambiente onde o risco fosse maior do que outros. Como vocês são tratados como se fossem os vilões da pandemia. Isso não é possível, né? Tá, e outra mas coisa, deixa eu te perguntar. Não existe, um dos recomendações que eu vi recentemente lá naquele comitê científico foi fazer rastreamento. Eu quero saber qual é o documento que prova que rastreou que existe uma incidência maior de contaminação nesses ambientes que estão sendo penalizados nesse momento. Ou que existe uma pesquisa que mostra que é 21 horas... Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Jorge, a gente já entrevistou aqui dezenas de vezes representantes de classe. Todos eles trazem basicamente a mesma história de reuniões, debates, conversas com os órgãos competentes, com os governos. Quando o Dinarte cobra mais efetividade dos líderes de classe, e que me permita aqui uma crítica, que chegam nos microfones e através de notas oficiais e oficiosas e outros canais de comunicação, sempre se vitimizando. Mas chega na hora do pega para capar, na hora de frente para o gestor, para o governador, e faz como a Bíblia Jalita faz, balança a cabeça. Você não acha que está na hora, já se passou um ano já,
Qual a diferença de quebrar brigado com o governo e sem ser brigado? Porque o argumento que algumas pessoas chegam para mim e falam é o seguinte: isso que a Habib Falita falou, isso que a Habib Falita falou, que alguns setores empresariais têm um vínculo muito próximo com os governos, não é com esse governo, é com os governos. Entra governo e sai governo, as pessoas criam esse vínculo interesseiro. Mas o que eu queria saber é o seguinte: até quando? Até quando? E deixa eu dar uma péssima notícia para vocês. Balançando a cabeça, tentando buscar uma solução com o governo, com a prefeitura e permanecer nesse impasse. E assim, só complementando essa pergunta. Você deu exemplo aí de estados vizinhos ao nosso. Mas deixa eu só... A Dinardi falou o seguinte: Ceará é mais rico que o Rio Grande do Norte, muito mais rico. Mas Alagoas não é. E aí? Falta efetividade aos senhores empresários, empreendedores, representantes de classe do Rio Grande do Norte? Ou não? Quantas ações, como é que eles conseguem? Quantas ações judiciais tem contra as medidas? Pronto, eu vou dizer isso aqui. Tem que dizer uma quantas entidades empresariais? Deixa eu só terminar a pergunta, agora é meu raciocínio. Quantas ações eles conseguem? Porque eles conseguem no Ceará? Porque eles conseguem em Alagoas? Porque eles conseguem na Paraíba? E vocês não conseguem nada aqui? Quantas ações judiciais em curso hoje tem questionando essa celeuma toda dos decretos? Pois eu vou dizer agora, deixa eu falar isso. O Ministério Público acaba de entrar com ação no TJ. O Ministério Público atua para o TJ anular o decreto do prefeito. Olha aí, enquanto... É isso que eu estou dizendo. Um lado atua. Eu não estou dizendo que é uma péssima notícia para vocês, porque tem um lado que está atuando. Olha só, a gente já chegou no nosso limite aqui. Eu queria dar a palavra para cada um, mas pode terminar. Porque assim, feito esse apanhado, a mim parece que em Alagoas deu certo, porque lá houve uma unificação de esforços. Lá não teve uma pessoa sabotando a classe porque o hotel dela ia ser beneficiada. Porque o hotel de fulano ia ser beneficiado. A indústria de ciclano ia ser beneficiado. Então, assim, me parece que a situação... Olha, eu acho que todo mundo nessa mesa, nesse ano, já teve perda de receita. Todo mundo que está aqui. Eu, você, Enio, Marcão, Gustavo, todo mundo teve... Mas... eu não vou falar porque eu não sou sindicalizado, eu tenho carreira própria, mas para mim não entra na minha cabeça que os representantes da classe produtiva mais pungente, que é a de vocês, atravessem uma crise de representatividade que está na raiz do problema, porque assim, tem uma pandemia e dentro de vocês há um problema que ou vocês drenam isso ou não vão ter conseguir nenhum tipo de palavra para chegar lá com o Cadu, com o Raimundinho e sentar e dizer, o discurso é unificado e é esse aqui. Olha só, deixa eu passar a palavra aqui para Abdon Gosson, depois eu passo para o Habib, depois eu passo para o George, que infelizmente o nosso tempo estourou. As suas considerações finais, Abdon Gosson, a respeito desse momento tão crítico para o turismo do estado do Rio Grande do Norte. Enio, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, mas quero dizer aqui a vocês que antes de qualquer conflito, primeiro tem que ter o diálogo. O turismo vem dialogando incansavelmente com todos, incansavelmente ao ponto de chegar à situação deplorável que está hoje. Essa é a verdade. Esse incansável seu não cansou? Ele não cansou, não é que não cansou, ele chegou ao seu limite já. Chegou ao seu limite. 64% do PIB do estado em comércio e serviço é do turismo. 64% do PIB do estado em comércio e serviço vem do turismo. 64%. 30% das riquezas produzidas no nosso estado é do turismo. 30% das riquezas, eu estou repetindo. O PIB do nosso estado é turismo. Exatamente. É o maior empregador do estado. O maior empregador de carteira assinada no nosso estado. A maior indústria. Nós não temos indústria. Quantas indústrias chegaram no nosso estado nos últimos anos? Quantas? Saíram, né? Pronto.
A da fome chegou. E a da fome está chegando e o turismo está desaparecendo. Então eu quero agradecer imensamente a oportunidade desse diálogo sério. Aqui tem 3 entidades que vêm lutando incansavelmente para preservar vidas. Preservar vidas sempre. Mas nós precisamos preservar os empregos daqueles que levam seu sustento para suas casas. Isso é indiscutível. Um não vive sem o outro. Né? Por conta de uma hora está se destruindo com milhares e milhares de empregos. Então, muito obrigado. Só uma perguntinha aí, você pode até responder. Rapidinho. A Bíblia não pensa em presidente. 20 horas você inviabiliza o jantar dos restaurantes. Restaurantes, o turista não chega, a pessoa que vem passear. E estão dizendo, não, mas a pandemia está aí cada dia mais alta, o povo não vem. Vem, esse momento é o momento de chegar a família, pai, mãe com filho, entrar no bug, ficar numa beira de praia. Isso não tem contaminação. E essas pessoas estão desaparecendo por quê? Você ficar no domingo preso dentro de um quarto de um hotel, como se você fosse um bandido presidiário, isso não existe. Ninguém vem. Fez parte da pauta com o governo do estado essa semana que o setor, por exemplo, industrial tem uma condição do preço do gás natural melhor do que o setor comercial, que é o caso de hotéis, restaurantes e bares. Mas não só isso, ele também tem o RN mais gás, que é mais um incentivo. Você tem? Nós não temos, mas é um dos pleitos que nós estamos negociando. Mas precisou chegar nessa situação. Pedindo incansavelmente. Entendeu? Se vamos ser atendidos... O que eu disse ontem... Não sabemos. Gente, pelo amor de Deus, a gente está numa situação dramática. A gente quer pelo menos ter a situação do outro segmento. É o mínimo. Para tentar sobreviver. Uma paridade de para tentar sobreviver. De setores econômicos que assim, quanto mais diversificada a economia do Estado, melhor. Mas a gente quer pelo menos ter o mesmo na situação dramática que estamos. Isso é só para ilustrar o que, mas é interessante que falta ainda. Assim, é bom as pessoas entenderem. Vocês não têm incentivo. Absolutamente nenhum. Que eu saiba, não. Existe algum incentivo, George, Habib? Me digam. Bem, só para a questão de justiça, a gente tem que reconhecer também que houve uma redução do ICMS da energia em função da pandemia. Foi uma das demandas do início. E houve uma redução de metade da alíquota do ICMS da energia elétrica dos hotéis. Então, isso aí sim. Foi a única... além desse Vocês têm PROAD? Não. Habib Chalita, suas considerações finais, meu amigo. Agradecer a 96, né, irmão? Aqui pelo espaço, Gustavo. Pelo amor de Deus, vocês aqui. Cadê minha camisa, hein? Pois é, era pra ter. Eu usei no carnaval, viu? A sua também tá guardada. Assim, a gente vem, Enio, incansavelmente nessa batalha, porque. Incansável, né? A gente sabe que as vidas são prioridade. Ninguém tem dúvida, a gente sabe, a gente quer lutar, mas as pessoas, as gestões, né, municipais, estadual, precisam entender que para não colapsar os seus municípios e não colapsar o Estado, que já está colapsado com a saúde, para não ter um caos social, a gente precisa andar de mãos juntas. O turismo vem o tempo todo dando a mão e a gente não vem recebendo esse retorno, né? São, acho que 12 meses, 1 bilhão e 500 milhões que nós perdemos aí dentro da cadeia produtiva. Então, deixou de circular na economia. Não precisa falar mais nada. É só uma explicação. Quando o Habib fala nós perdemos, nós, empresários, trabalhadores... Não. Deixou de circular no Estado. Da economia. No Estado. Até nós. O dinheiro do turista, o turista deixou de gastar dinheiro no bar, no restaurante, no passeio, na beira da praia. 1 bilhão e 500 milhões. Isso não está contando passagem aérea. Certo. Né? Ou seja, ele deixou, porque quando a gente viaja para qualquer canto, a gente leva dinheiro no bolso e volta para a nossa cidade com o bolso vazio, não é assim? Gasta cartão de crédito. É o dinheiro que levou no bolso para gastar lá. Imaginem, uma economia pobre como a nossa e sofrida, o turismo deixou de trazer.